Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta, comente o que achou deste relato. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você ficará por dentro de todos os relatos aqui do canal. Agora, vamos para o vídeo. Olá, prefiro não me identificar. Tenho 40 anos e vou contar hoje a história do dia que encontrei um lobisomem. E você, acreditando ou não, aquela criatura me salvou do pior. Eu sou daqueles caras que sempre duvidou de histórias de lobisomens e fantasmas e coisas assim. Vivo uma vida simples no interior. Trabalho numa fábrica de tijolos durante o dia e à noite faço uns bicos como segurança numa escola aqui perto. Minha rotina é bem corrida. Acordo cedo, tomo meu café com pão e manteiga, pego o ônibus e sigo para o trabalho. À noite volto para casa, janto com a minha esposa e logo depois vou para o meu turno na escola. É uma vida sem muito luxo, mas sempre foi muito tranquila. Tudo mudou em uma noite de sexta-feira, dia de pagamento. Tinha acabado de receber e na volta para casa passei no boteco de seu Zé, um lugar pequeno onde o pessoal da região se encontrava para tomar uma cerveja e jogar conversa fora. Fiquei por um tempo lá, bebi umas 3 cervejas e quando vi, já estava tarde. O relógio marcava quase meia-noite e eu precisava ir para casa para pegar a minha mochila e ir direto para o trabalho como segurança. Moro a uns 20 minutos a pé da escola. Normalmente faço o caminho tranquilo, mas naquela noite o clima estava diferente, sabe? A lua estava cheia, iluminando a estrada de terra que eu cruzo todos os dias. As sombras das árvores se esticavam pelo chão, criando formas esquisitas. A minha cabeça começou a trabalhar, e o medo agiu. E o silêncio era tão pesado que até os meus passos pareciam ecoar por toda aquela região. Enquanto eu caminhava, comecei a ouvir uns passos atrás de mim. Não dei muita bola no começo, mas os passos foram ficando cada vez mais rápidos, como se alguém estivesse correndo na minha direção. Meu coração acelerou e quando olhei para trás, vi um grupo de 3 caras vindo na minha direção. Eles estavam armados com facas e dava para ver nos olhos deles que não estavam ali para brincadeira. Sem muito o que fazer, comecei a correr. O medo tomou conta de mim e eu corri como nunca corri na vida, mas eles eram rápidos. E eu sabia que se não encontrasse um jeito de escapar, aquilo não ia acabar bem para mim. De repente, virei uma estrada que levava para uma área mais isolada, perto de um velho galpão abandonado. Eu sabia que não ia conseguir correr muito mais. Minhas pernas já estavam queimando e minha respiração estava ofegante. E foi aí que eu ouvi um som estranho, um rosnado profundo que fez a minha espinha gelar. Saindo da escuridão, eu vi uma criatura enorme. Parecia mais um cachorro misturado com um humano. Do jeito que eu só tinha ouvido falar nas histórias de infância, aquilo parecia um lobisomem. Ele tinha uns 2 metros de altura, cheios de pelos escuros, tanto é que quase sumia na noite. O que dava para ver com nitidez eram os olhos brilhando num amarelo intenso e dentes que pareciam mais com presas. Os caras que estavam me perseguindo pararam na hora. O medo estava estampado neles. Eles tentaram correr, mas aquela criatura foi mais rápido. Com apenas um salto, ele derrubou um deles no chão. E acredite, aquele homem virou em pedaços. Eu nunca vi cena tão forte na minha vida. Aquela criatura desmembrou ele, como se fosse um pedaço de papel. E deu um uivo tão alto, que aquilo ecoou nos meus ouvidos. Uma hora cheguei a achar que eu iria ficar surdo, pois aquele uivo era estrondoso. Os outros 2 saíram correndo como se tivessem visto o próprio demônio. Eu fiquei ali paralisado, sem saber o que fazer. Minha mente tentava raciocinar o que estava acontecendo, mas era tudo como se fosse um sonho. O lobisomem olhou para mim, e naquele instante eu achei que era o meu fim. Ele iria fazer o mesmo que fez com aquele cara comigo. Mas ele não me atacou. Ele me encarou e farejou o ar, como se estivesse sentindo se tivesse alguma maldade em mim, ou algum tipo de pensamento impuro. E ele ficou ali, quando de repente soltou um rosnado, como se estivesse dizendo para eu ir embora. E foi o que eu fiz. Corri o mais rápido que pude, e quando olhei para trás, aquela criatura não estava mais ali. Num piscar de olhos ela desapareceu. Corri, e corri muito até chegar em casa. Quando cheguei, ainda ofegante, tranquei todas as portas e janelas.
Minha esposa perguntou o que havia acontecido, mas eu não conseguia explicar. Estava com muita falta de ar. Eu só disse que tinha sido um assalto e que eu consegui escapar. Mas na minha cabeça eu sabia que tinha sido mais do que isso. Enfim, me acalmei. Nos dias que se seguiram, minha rotina voltou ao normal, mas a imagem daquela criatura não saía da minha cabeça. Passei a evitar andar sozinho à noite, e sempre que passo por aquele caminho, rezo em silêncio, agradecendo por ter sido salvo, mas confuso também. Por que aquela criatura não me atacou? Eu vi o que ela fez com aquele homem. Por que ela não fez o mesmo comigo? Será que a história de que também existem criaturas boas seja real? Aquela noite me mostrou que o mundo é cheio de coisas que a gente não entende, e que às vezes o que parece ser uma ameaça pode acabar sendo nossa salvação. Pelo que eu me lembro das lendas, o certo seria aquela criatura ter feito o mesmo comigo, mas por algum motivo não fez. E hoje estou aqui, contando esse relato a vocês. Eu fui salvo por um lobisomem. E eu também não sei como isso aconteceu direito. Foi tudo muito rápido para mim. Depois daquela noite, eu fiquei com a sensação de que o mundo ao meu redor tinha mudado. Cada pequeno detalhe que antes eu ignorava passou a ter um significado diferente. As sombras na rua pareciam ser mais profundas. Os sons da noite eram mais intensos. E eu não conseguia tirar da minha cabeça a imagem daquela criatura me salvando. Por um bom tempo evitei comentar sobre o que aconteceu aquela noite. Quem iria acreditar em mim? Eu mesmo tinha dificuldade de acreditar, mas a sensação de que aquela criatura me ajudou não saía da minha mente. Voltei ao trabalho e continuei fazendo meu turno como segurança na escola. Quando em uma pequena televisão vi uma notícia no jornal. Um homem desmembrado na mata. Puxaram a ficha criminal daquele rapaz. Ele já tinha vários assassinatos em suas costas. E com certeza eu seria mais uma vítima deles. A polícia disse que aquele grupo roubava e depois matava as pessoas, sem exceção. Então, ali era para ser o meu fim. Toda vez que eu passava pelo caminho onde aquilo aconteceu, sentia um arrepio na espinha. Não sabia se era medo ou gratidão, mas sabia que algo mudou dentro de mim. Comecei a prestar mais atenção nas histórias que o pessoal do bar contava sobre essas coisas de demônios e lobisomens. As lendas da região em si. Os relatos de gente que dizia ter visto algo ou sentido algo estranho. Eu antes ria dessas histórias, mas agora eu ouvia com respeito, tentando entender o que mais poderia estar escondido por esse mundo. Às vezes à noite eu me pegava olhando pela janela, observando a lua e me perguntando se o lobisomem ainda estava por aí, vigiando as estradas. Comecei a levar comigo uma pequena faca, pois não sabia se aqueles dois rapazes poderiam voltar para me pegar, pois eu sempre fazia aquele caminho. Então me equipei com aquela pequena faca. Nada que pudesse enfrentar uma criatura daquelas, mas que me dava uma sensação de segurança dava. As semanas passaram, e a vida seguiu em frente, mas eu nunca mais fui o mesmo. Aquela noite me ensinou a respeitar o desconhecido e entender que o mundo é maior e mais misterioso do que a gente imagina. E por mais que eu tente seguir em frente, aquela experiência me acompanha como uma lembrança constante de que às vezes a salvação pode se vir de onde menos se espera. Hoje, quando alguém toca no nome lobisomem, eu fico só em silêncio, lembrando daquela noite, e rezo para que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. E se alguém vier me perguntar, direi que, mesmo em meio ao medo, há coisas neste mundo que a gente nunca vai entender completamente. Já fazem 10 anos deste acontecido, e mesmo assim, ainda hoje não entendo por que aquela criatura me salvou. Mas uma coisa é certeza, fui salvo por ela. Pois aqueles homens iriam me roubar e me matar em seguida. E aquilo me salvou. E esta é uma verdade que levarei comigo para o resto da vida. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou deste relato. Boa noite.